Sejam bem-vindos. Hoje o nosso tema é sobre educação financeira para as crianças. Eu acho que é um desafio de muitos pais. Muitos pais têm dúvida de como orientar os filhos. Às vezes ficam na dúvida se isso é importante, se é relevante, ou se a gente deve deixar eles, vamos dizer assim, meio que se virar. Muitos pais têm dúvida se devem dar mesada, como podem orientar, porque a gente vê que muitos pais se esforçam sempre em dar o melhor para os filhos. Eu acho que isso é a base, né? Então, todos os pais têm um ponto de partida de querer que os filhos tenham uma vida melhor do que a que eles tiveram, né? Pelo menos esse é o ponto de partida que eu tenho na minha relação com as crianças, né? Eu quero que eles não precisem passar por tantos desafios como eu precisei passar. E né, muitos de vocês já sabem um pouco da minha história, eu vou resumir aqui um pouquinho. Eu tenho uma origem simples, né? Uma classe média que eu nunca cheguei a passar fome, mas cresci num ambiente de extrema limitação financeira. Sempre foi o básico, então eu estudei minha vida inteira em escola pública, então saí ali mesmo de uma origem mais simples, mas sempre tive vontade de crescer, de melhorar e tudo, mas nunca imaginei que um dia isso pudesse ser possível, né? Que tivesse como melhorar a vida financeira, porque tinha muitas crenças limitantes, né? Muitos pontos que me falaram que não eram possível de ter evolução, de melhorar, de crescer. Então, com base nisso, a gente vê que as crianças, elas crescem aprendendo, elas são como uma esponja, principalmente ali no início, né? Principalmente quando eles são mais jovens, nos primeiros anos de vida e tudo, eles vão crescendo e eles vão absorvendo principalmente os comportamentos que os pais têm. Então eles vão modelando nas pessoas próximas deles como que elas se comportam financeiramente, quais são a realidade financeira daquele momento que a família vive. Então, famílias muitas vezes que passam por limitações financeiras, isso reflete automaticamente nas crianças. Isso reflete como elas vão crescer, como elas vão se desenvolver ao longo do tempo e como elas vão ter a vida adulta delas até a velhice, né? O tempo todo elas vão ser moldadas por aquilo que elas aprenderam no início ali. E muitas vezes a gente não observa, mas a gente como pais, a gente está colocando para eles às vezes muitas limitações financeiras com base no que nós aprendemos lá atrás. Muitas vezes a gente coloca para os filhos crenças, né, coisas que a gente acredita que são relacionadas à nossa forma de lidar com o dinheiro, sem perceber que aquilo está impactando o horizonte, né, o crescimento deles ali ao longo do tempo. Então, esse é o ponto de partida, né, a gente poder identificar como que está sendo essa comunicação nossa com os filhos no dia a dia, né? Quando eles pedem dinheiro para alguma coisa, quando eles querem comprar algum brinquedo, algum presente, né? Uma figurinha agora, né? A gente está na época da Copa do Mundo e muita gente querendo comprar a figurinha, algo, né? Tanto de coisa, qual quantidade dá para eles. Então, às vezes, os pais ficam mesclando, né? Tentando, em alguns momentos, fazer a vontade dos filhos, mas também não dar tudo de mão beijada para não facilitar demais a vida deles, para que eles deem valor nas coisas que eles vão construir, né, ao longo da vida. Então existe ali uma necessidade de peso, né, de equilibrar isso ali ao longo do tempo. Então, o primeiro ponto é que a gente precisa definir uma diferença. Se a gente quer deixar patrimônio para os nossos filhos, se a gente quer deixar uma vida para eles já construída, pré-determinada ali, já num outro nível acima do que eles têm a base anterior, ou então a gente vai prepará-los para que eles possam conquistar por eles mesmos. E acredito muito que essa conquista que eles vão ter ao longo do tempo, ela é baseada totalmente na questão deles saberem da onde que eles estão partindo, deles entenderem isso o mais cedo possível e deles começarem a ter dinheiro, a administrar pequenos volumes financeiros desde o início, desde muito jovens. Quanto mais jovem eles puderem ter contato com o dinheiro, melhor vai ser. Melhor vai ser a desenvoltura deles, melhor vai ser a habilidade deles para aprender princípios que muitas vezes nós como pais não preocupamos em ensinar essa base para eles. E eles crescem somente modelando o que a gente fez. Muitas vezes nós temos comportamentos errados, porque também nós aprendemos de outras gerações, né? A tendência nossa é a repetir padrões que nós aprendemos com os nossos pais, ou a repelir, né, ou querer fazer o contrário. Então, se a gente viveu num ambiente de muita escassez, muitas vezes a gente quer gastar o máximo possível, ou às vezes o contrário, a gente viveu nesse ambiente de escassez, a gente continua sempre guardando o máximo e não usufrui, a gente não aprende a usar do dinheiro ali que a gente está construindo, das conquistas que a gente tem, do que a gente está
evoluindo ali ao longo do tempo. Então, essa base da gente saber como passar para eles esse conhecimento, para que eles aprendam a gerir esse dinheiro, é o que vai fazer toda a diferença na solidez e na tranquilidade financeira deles ao longo do tempo. Porque muitas vezes a gente pensa que as crianças precisam realmente brincar, obviamente, elas precisam estudar desde novas, já aprender ali tudo que é necessário, né, fazer um curso de inglês, praticar esportes. Mas, no entanto, é muito importante também que eles aprendam o quanto antes a lidar com o dinheiro. Porque um dos maiores problemas da vida adulta é o que é, gente? É justamente o dinheiro. Porque o dinheiro, ele não é o mais importante de tudo, mas ele influencia muitas coisas que são importantes para a vida adulta. É muito difícil ter uma vida adulta plena, realizada, sem dinheiro, passando necessidade financeira, passando aperto financeiro, com contas atrasadas, com dívidas, com cobradores. É muito difícil dormir tranquilamente tendo problemas financeiros. Então, a criança partindo dessa base, aprendendo o mais cedo possível a lidar com o dinheiro, ele vai ter um futuro financeiro totalmente diferente ao longo do tempo. Então, essa estrutura é dada pelos pais. São eles que têm essa base para poder ensinar. Eles que vão passar esse conhecimento, porque o nosso conhecimento financeiro, ele veio da infância e a gente vai repetindo ele ao longo da vida, desde que a gente só consegue mudar ele se a gente conseguir aprender coisas novas de lidar com o dinheiro de uma outra maneira diferente. Senão a gente vai viver a vida inteira ou repetindo padrões do que a gente aprendeu lá com os nossos pais. Então, muitas vezes algumas pessoas ganham dinheiro muito rápido e não conseguem segurar esse dinheiro com a mesma velocidade que eles ganham, eles perdem tudo, provavelmente porque eles viram isso lá da infância deles, alguma coisa parecida que os pais viveram, né? Algum pai que não tinha habilidade para gerenciar o dinheiro, não sabia investir dinheiro, não sabia multiplicar aquele patrimônio que ele acumulou ali ao longo da vida e muitas vezes deixou os filhos passarem dificuldade e vice-versa também, né? Pessoas que tiveram uma certa dificuldade ali no primeiro tempo ali e crescem com essa dificuldade carregando isso na vida inteira. Então, um princípio muito importante que eu vejo com as crianças que a gente passa para elas desde o início é justamente que elas aprendam a lidar com o dinheiro. Então, a gente faz com que o dinheiro não seja um tabu, que o dinheiro não seja essa questão que é muito até cultural no Brasil, principalmente, ligado a as pessoas não quererem falar de dinheiro abertamente, né? Uma cultura dos Estados Unidos é muito diferente, as pessoas têm muito mais facilidade de falar de dinheiro, falar sobre venda, sobre promoção, sobre maneiras de ganhar dinheiro, de fazer dinheiro, né? Até o termo usado nos Estados Unidos ele é diferente, né? O make money, né, que é lá nos Estados Unidos, ele é muito mais ligado ao fato de fazer dinheiro. E no Brasil a gente fala ganhar dinheiro. Só por isso a gente já vê um ponto diferente, né? Ou seja, o fato de ganhar dinheiro, ele é uma questão muito mais passiva. A gente não precisa meio que correr atrás, né? Meio que como se ele viesse para a gente diretamente, né? Então isso aí faz muita diferença nessa base que as crianças vão ter ao longo da vida dela, com relação à gestão do dinheiro. Então, quanto antes eles puderem ter contato com o dinheiro, melhor, né? Não é aquela questão assim deles serem criados como mercenários, né? Que estão a vida inteira falando de dinheiro, tudo é dinheiro. Não é bem dessa maneira. Mas que eles comecem a ter contato com pequenos valores, que eles comecem a se familiarizar com o dinheiro. E aí a gente começa a aprender princípios básicos que muitas vezes nós, como adultos, acabam tendo desafios depois, né? Por exemplo, a questão básica da básica que muitos adultos têm dificuldade é de viver com menos do que ganham. Então, um princípio que eu sempre falo com os meus filhos desde muito novos, né, sempre que a gente coloca um dinheirinho na mão deles para algum objetivo específico, então, por exemplo, às vezes final de semana eles pegam um cartão de crédito para poder comprar alguma coisinha na vendinha e eles voltam, né, aqui no condomínio que a gente mora para poder já, né, aprender o valor das coisas, para poder ter noção do que é mais caro, o que é mais barato, tentar administrar um volume. Então, por exemplo, às vezes dá um limite, né? Falar, vocês podem ir lá na vendinha, mas vocês só podem gastar, por exemplo, R$10. E eles vão ter que aprender ali a comprar o que eles querem com até R$10, com aquele orçamento. Já começar a entender, né, que é preciso fazer boas escolhas, boas compras, consumir coisas interessantes para eles dentro daqueles limites que eles têm em relação ao dinheiro que eles têm ali para poder usufruir naquele momento. Então, essa base que eu passo para eles muito, principalmente quando às vezes, dinheiro vivo, alguma coisa assim, que eles consigam sempre voltar com um troco, com uma parte do recurso, e essa parte do recurso que eles voltam, esse é para poder investir.
esse é para poder colocar o dinheiro para poder trabalhar por eles. Então, ou seja, desde muito novos, né? Hoje a gente tem, por exemplo, eu trabalhava antes lá no BTG, né? Lá a gente tem como abrir conta desde que a criança nasce. Então, desde que ela tem ali o CPF, a gente consegue já abrir a conta para ela, uma conta em investimentos, e começar a investir para ele desde muito cedo, para que ele comece ali a colocar o primeiro dinheirinho dele e ele vai acompanhando o crescimento daquele dinheiro numa conta de investimentos desde novo. Porque nessa base ele faz o quê? Ele começa a ter esse contato que é necessário para ele sempre gastar menos do que ganha, sempre guardar uma parte do dinheiro em um investimento para que esse investimento cresça e multiplique para ele ao longo do tempo. Entendeu? Então, assim, essa base é muito importante para a gente poder ter essa organização inicial, para que eles entendam esses princípios que muitas vezes nós, como adultos, temos desafios de lidar com essa situação. Então, a ideia da live de hoje, gente, é justamente da gente poder saber que mesmo com valores pequenos, que eles bem administrados, é possível que a gente construa um grande patrimônio ao longo do tempo, e principalmente para as crianças. Eu vou mostrar para vocês mais no final um exemplo muito interessante de como, né? Foi até uma pergunta que veio na caixinha para mim aqui, que é como a criança tem 6 meses de idade, né? O pai fala que a filha tem 6 meses de idade, e na brincadeira que eu fiz, falei assim, como tornar essa filha milionária, né? Como fazer ela ter R$ 1 milhão ali na vida adulta, né? Na próxima década, né? Vamos dizer assim. E aí, no caso dessa filha, precisaria de um pouco mais tempo, né, por um exercício ali. É plenamente possível ela, recém-nascida, né, vamos falar assim, com 6 meses, bem jovem, com 18 anos é possível ela ter R$ 1 milhão em investimentos. Isso investir num valor que é acessível para muitas famílias, por incrível que possa parecer. Então, essa é uma coisa que as pessoas falam, poxa, mas como assim? Eu estou saindo do zero, eu vou colocar um valor mensal que é acessível para muitas famílias, não todas, obviamente, mas para muitas famílias sim. E ali no final, quando ela chegar com 18 anos, ela já tem um patrimônio de R$ 1 milhão. Esse patrimônio de R$ 1 milhão renderia para ela, isso são valores de hoje, tá, gente? E, obviamente, muitas pessoas sempre questionam quando a gente faz simulações financeiras de longo prazo, aí vem com as questões de inflação, né, que o dinheiro hoje vale um tanto, daqui a 15 anos o valor vai ser diferente e tudo. Mas normalmente essas pessoas que ficam presas a essa questão da inflação, que não vale a pena juntar o dinheiro, são as pessoas que nunca vão evoluir. São as pessoas que nunca vão colocar o dinheiro para trabalhar por elas. Sempre vão depender de trabalhar pelo dinheiro. Não é o dinheiro que vai trabalhar por elas. Então, é possível que a gente, obviamente, para poder ter o dinheiro, a gente vai ter que trabalhar por ele. Mas ele também pode trabalhar pela gente. E isso vai acrescentar muito e vai acelerar muito o crescimento do nosso patrimônio, da nossa renda e da nossa tranquilidade financeira. Então, mesmo a gente começando de um ponto baixo, sem dinheiro nenhum, né, começando do zero ali, né, a criança principalmente, ela pode sim ter uma tranquilidade financeira crescente e consistente ao longo do tempo, desde que direcione uma parte desse dinheiro para os investimentos, que ela não consuma toda a renda dela, né? Porque ela obviamente ainda não trabalha, mas é interessante que ela já comece a se familiarizar com valores simbólicos. O que eu defendo muito é que as crianças não necessariamente, obviamente, vão lidar com grandes valores. São valores pequenos, mas para que elas já comecem a acostumar com isso, para que isso seja familiar, que seja bem tranquilo para elas ali desde o início, né? Então, é isso aí que a gente vai ver, porque o principal fator que faz o patrimônio crescer ao longo do tempo, que é subestimado pela maioria das pessoas, é justamente o fator tempo. A gente tem uma fórmula matemática, né? Ou seja, contra a matemática ela não vai mudar, né? É uma regra contínua e constante, que o principal fator multiplicador dos grandes patrimônios que aconteceram na história é o fator tempo, né? Então, ou seja, o tempo ele consegue multiplicar muitas vezes o dinheiro investido ali, desde que ele seja bem direcionado, desde que certos princípios sejam preservados. Então, existem várias coisas que destroem o patrimônio ao longo do tempo. Um deles, principal, é o excesso de giro. Então, por exemplo, aquelas carteiras de investimentos que eu vejo aqui muitas vezes, que as pessoas ficam trocando, compra uma coisa hoje, compra outra semana que vem, sai uma notícia, ela faz uma coisa, sai outra notícia, ela faz outra coisa. Aí um ano como esse, é um ano de eleição, aí a pessoa manda dinheiro para os Estados Unidos, aí volta com o dinheiro para cá, o dólar cai, ela manda o dinheiro para fora, enfim, vira aquela confusão e aí ela não consegue ter nenhum resultado consistente. Por quê, principalmente? Porque incide uma série de impostos,
e custos toda vez que ela faz esse tipo de giro desnecessário da carteira. E isso atrasa e faz com que o tempo haja muito menos a favor. E um dos principais fatores que as crianças têm é justamente o tempo, é justamente poder crescer isso ao longo do tempo, né? Fazer com que isso se multiplique ali. Né? Eu estou vendo aqui uma dúvida, tá, gente? Pode ficar à vontade para ir participando, eu vou esclarecendo aqui, eu coloquei alguns tópicos aqui anotados para eu poder ter um roteiro, né? Para a gente poder transcorrer aqui de uma forma bem tranquila. A ideia é a gente fazer um bate-papo relativamente rápido aqui hoje. Eu queria passar para vocês alguns princípios para que vocês possam pensar em colocar essa sementinha, de começar a fazer com que as crianças tenham esses primeiros contatos com investimentos, com dinheiro, com reserva financeira, para poder colocar o dinheiro para elas, porque eu penso o seguinte, hoje eu tenho 44 anos de idade, trabalhei a minha vida praticamente toda, né? Meu primeiro emprego eu tinha ali 15 anos de idade, e comecei ganhando muito pouco. Meu primeiro emprego eu ganhava R$ 80 por mês, eu era office boy de um escritório de advocacia de um tio meu, trabalhava só no período da tarde, que eu estudava de manhã nessa época, e lá eu pegava aquele dinheiro, comprava ali alguma roupa, alguma coisinha que eu queria para mim, porque não tinha que contribuir em casa ainda, obviamente, nessa época, e a partir daquele momento eu percebi uma coisa bem depois, que se eu tivesse ensinado para os meus filhos o único princípio mais importante de todos, que eu quero realmente passar para eles, é que de todo o dinheiro, tá, gente? Esse é um ponto muito importante. De todo o dinheiro que passou na mão deles, que eles consigam guardar pelo menos um percentual. E o percentual mínimo que eu trato com eles é de 10%. Ou seja, qualquer dinheiro que passar na mão deles, que eles recebam por algum tipo de trabalho, então a gente faz aqui algumas mini atividades, coisas pequenas, de vez em quando eles recebem ali R$ 5 para fazer alguma coisa, né? São coisas eventuais, fazem ali uma vez por semana e tal. E com esses pequenos dinheirinhos que eles ganham, né, ou algum tipo de mesada que a gente dá e tal, mas sempre valores bem pequenos ali para eles poderem aprender a gerenciar isso, de qualquer dinheiro que passa na mão deles, eles aprendem esse princípio de guardar pelo menos 10%. Eu queria que um dia, né, que vocês que estão aqui assistindo, fizessem um exercício. Se vocês conseguirem ter uma noção mais ou menos de quanto de dinheiro já passou na conta de vocês ao longo da vida inteira até hoje, se vocês tivessem guardado pelo menos 10% dessa renda desde o início do primeiro emprego que nós tivemos, né? Eu falo isso por mim, se eu tivesse feito isso desde lá do início, como estaria a minha vida hoje? Né? Como estaria hoje aí, praticamente 30 anos trabalhando, né? Em que ponto eu estaria? Eu vou fazer uns exercícios depois simulados aqui para vocês terem uma ideia do poder multiplicador de pequenos valores bem aplicados ao longo de muito tempo. Então, a dúvida da Mônica, né, é a respeito de como iniciar um processo para o filho. Então, Mônica, eu tenho uma consultoria, né, de investimentos e eu oriento, né, sempre meus clientes a abrirem uma conta para os filhos, uma conta em investimentos. Então, esse banco que a gente tem, né, um dos bancos, tem mais de um banco, né, tem vários, um exemplo que eu dou porque eu tinha muito contato lá, é o próprio BTG, ele tem essa facilidade de abrir conta no nome, já no CPF da criança, desde que ela nasceu, desde que você já tenha o documento dele, né, com a certidão de nascimento dele ali, que hoje em dia já vem com o CPF, né, desde que a criança nasce, ou para quem já nasceu há mais tempo ainda não tinha, tem que ter o CPF, obviamente, já é possível abrir uma conta de investimento sem nenhum custo. Você não vai ter nenhum custo mensal para abrir essa conta junto ao banco e ali você vai poder investir já para ele, direcionar algum dinheiro para a conta dele e o acesso é seu, né? Você que comanda a conta dele até ele fazer 18 anos, ou se ele for emancipado ali aos 16 é possível também, né? Mas ele ter acesso a partir disso, mas se não, até 18 o acesso é seu, mas já fica no nome dele, já é uma coisa separada. Então, assim, fica o acesso no meu, vamos supor, no meu celular, no meu aplicativo, mas, por exemplo, pelo menos ali 2 vezes por mês eu tenho o costume de mostrar para eles, olha, como é que está aqui seus investimentos, tá desse jeito aqui, olha aqui como é que está seu dinheirinho aqui, você quer colocar mais alguma coisinha, você recebeu algum dinheiro aqui, vamos pegar uma parte, vamos colocar aqui para você ver aumentando, e aí eu mostro para eles os gráficos do crescimento, e as crianças assim levam aquilo na brincadeira, eles se divertem com isso fica uma coisa leve, uma coisa tranquila, então ele vai tirando um pouco dessa mística que o dinheiro tem, né, que passa esse medo para as pessoas, esse sentimento às vezes ruim, baseado em experiências negativas que as pessoas tiveram, no meu caso específico, né, nem todo mundo está aqui me conhece, a minha empresa
quebrou no ano de 2015, 16, e eu passei ali um período extremo de necessidade financeira, né? Fui no fundo do poço, muitas dívidas, cobrança, nome no SPC, meu sogro era avalista, ele recebia carta de cobrança, momento extremamente desafiador, assim, o fundo do poço, aluguel atrasado, contas atrasadas, e passando o tempo, as coisas foram evoluindo, e achei que as coisas começaram a melhorar, estava começando a engrenar, de repente, em 2018, eu me vi de novo ali no fundo do poço outra vez, quando a luz da nossa casa foi cortada por falta de pagamento. Né? A gente estava mantendo ali duas contas em atraso, né? Na minha cabeça, inocente, eu achava que enquanto não inteirasse a terceira, eles não iriam cortar a luz. Mas, no entanto, eles cortaram a si mesmo, a gente chegou em casa com a minha esposa grávida do meu segundo filho, e a luz tinha sido cortada. E o meu outro filho novo, né, ele estava com 3 anos, o João Pedro, e eu fiquei naquela situação constrangedora, né, sem saber como fazer, como é que as crianças iam tomar como é que o João Pedro ia tomar um banho, a gente ia tomar um banho quente à noite. E aí, naquele momento, foi onde que eu dei o basta, né? Eu falei, não, isso aqui eu não aceito mais passar por isso, eu nunca mais quero viver esse tipo de humilhação, eu vou fazer o que for necessário para sair dessa situação extrema que eu estava vivendo ali. Então, assim, essa questão dos filhos, né, como eles aprendem a lidar com dinheiro, é justamente porque eu não quero que os meus filhos passem pelas mesmas dores que eu passei. Obviamente, a gente preserva sempre a estrutura, né, para que eles aprendam, para que eles possam evoluir ali, que eles passem também os desafios que eles vão precisar passar, que cabem a eles, né, diretamente, mas a gente pode sim ensiná-los, não é construir patrimônio necessariamente para eles, um patrimônio gigante. Pode ser também, mas não é obrigatório, esse não é o único caminho. A gente pode simplesmente dar esses princípios, esse ensinamento para que eles possam ter essa tranquilidade ao longo da vida. Né? Então, naquele momento eu identifiquei que o desafio que eu estava passando era eu mesmo que tinha causado. Eu era o responsável por estar passando por aquele desafio financeiro, por aquele fundo do poço, porque eu não sabia gerenciar bem a empresa naquele momento, eu me colocava às vezes como vítima do cenário que estava passando no país naquela época, né? 2015, 2016 foram 2 anos de crise extrema no Brasil, né? O PIB caiu 3,5% ali naqueles anos, então foi um momento muito desafiador e, no entanto, muitas empresas prosperaram mesmo na crise. E aí eu entendi que as crises são cíclicas, que as crises vão se repetir. Então teve aquela de 2015, aí veio a pandemia depois de 2020, e vão vir outras crises, e de tempos em tempos sempre vão existir novas crises. E a gente tem que estar preparado para elas. A grande diferença entre quem sobrevive bem nas crises e principalmente quem ganha muito dinheiro na crise, quem faz muito dinheiro na crise, porque a crise acaba se tornando uma oportunidade, ela é uma oportunidade na prática para quem tem dinheiro na mão ali, para quem tem reserva, para quem tem tranquilidade. Para quem está endividado, em situação difícil, já usando cheque especial, trabalhando no limite, com cartão atrasado, enfim, quando vem a crise é o gatilho que a pessoa precisa para poder colocar tudo a perder e ruir tudo ali e se enrolar totalmente financeiramente. Então, a partir dessa base, a gente começa realmente abrindo uma conta de investimento para as crianças. Para que eles tenham essa base, para que eles já comecem a entender esses números, para que eles comecem a ter essa noção dali de como administrar e como organizar esse dinheiro ali, tá certo? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tem uma pergunta do Anderson aqui. Qual o tipo de investimento mais adequado? Então, Anderson, eu acredito muito que uma base para as crianças, elas têm um principal fator para a gente poder colocar o dinheiro deles em ativos um pouco mais voláteis, que vão variar um pouco mais, que vão gerar uma renda maior ao longo do tempo, que vão crescer muito mais forte. Né? Ou seja, eles têm o tempo a favor deles. Então, se a gente tem uma carteira para as crianças excessivamente conservadora, né, com somente ativos de renda fixa, a gente está deixando de aproveitar as melhores oportunidades do mercado. Então, ou seja, a gente está deixando de colocar o dinheiro deles para trabalhar numa força muito maior. Então, é possível que a gente já monte uma estrutura diversificada para as crianças desde novo. Então, eu tenho aqui clientes aqui que, né, veio o pai ou veio a mãe, né, que são clientes, e a gente abriu as contas para os filhos. A gente mesmo faz dentro da consultoria de investimentos, que a gente faz os investimentos para os filhos também.
A gente segue a estratégia de acordo com o horizonte que eles têm. Então, muitas vezes as crianças, muitas vezes não, sempre, né, elas têm um horizonte de investimento muito maior. Então, a gente pode colocar em ativos que vão ter um crescimento muito maior. Então, esse é o diferencial do investimento de quem tem mais tempo para poder deixar o dinheiro trabalhar por eles, em comparação com as pessoas que têm menos tempo para poder colocar o dinheiro para trabalhar por eles. Então, passando esse ponto específico aqui, eu queria comentar a respeito dos 3 pilares fundamentais para poder ter uma vida financeira mais tranquila, né? No caso, obviamente, que a gente está falando principalmente para a gente poder passar esses princípios para as crianças. Então, por conta de tudo que eu contei para vocês, desses desafios que eu tive na área financeira, então eu sempre trabalhei ligado à questão de investimentos desde novo. Na verdade, assim, eu já invisto desde 2003, né? Foi o primeiro investimento meu, já estou no mercado há mais de 20 anos, né? 23 anos aí, para ser mais preciso. E tudo isso, esse crescimento que veio ao longo do tempo, eu demorei muito para poder aprender esses princípios, porque antigamente, né, na época que eu comecei, a gente não tinha live, não tinha YouTube, não tinha essa facilidade para poder ter esse tipo de informação. Os livros sobre investimentos no Brasil naquela época eram muito pequenos, eram pouquíssimos que chegavam aqui, a maioria tinha que buscar livros fora, né, livros em inglês para a gente poder aprender os conceitos de investimento naquela época, né, 23 anos atrás. Então mudou muita coisa, evoluiu muito, e então ficou muito mais fácil a informação. Só que essa facilidade que a gente tem de ter informação hoje em dia, ela acaba sendo uma faca de 2 gumes. Por quê? Porque como é um excesso de informação, a gente acaba se perdendo. Então a gente assiste um vídeo no YouTube aqui agora, a pessoa está falando uma coisa, a gente assiste um outro, daqui 10 minutos está falando outra coisa, a gente vê uma pessoa falando no Instagram, é outra coisa diferente, e a gente se perde com esse tanto de informação. Você vê uma notícia na televisão, é totalmente diferente o que está sendo falado lá, e a gente acaba cada hora investindo numa coisa, cada hora levando o dinheiro para outro lugar. Então, por isso eu fui construindo um método, eu fui construindo um caminho para poder ter um direcionamento para que a gente não se perca com esse excesso de informação que está dentro do mercado financeiro, principalmente. E esse excesso de informação ele não acontece por acaso, tá, gente? Isso é interessante a gente saber, porque muito desse burburinho que a gente tem no mercado o dia inteiro é interesse do próprio sistema financeiro que seja dessa maneira. Tá? Por que é interesse do próprio sistema financeiro que seja bagunçado, que as pessoas não entendam claramente o que está sendo passado por trás ali daquilo que está acontecendo, que as pessoas fiquem confusas muitas vezes, sem saber se o melhor é ali e tal. Um ponto específico, que isso é muito importante que as pessoas saibam, que a estrutura do mercado financeiro, o ganho dela real vem através do que eu acabei de falar, desse giro em excesso, dessa troca de posição desnecessária, desse movimento de compra Bitcoin, volta, vende Bitcoin, compra dólar, vende dólar, compra ação, vende ação, põe na renda fixa, tira da renda fixa. E as pessoas não sabem, a pessoa vai para imóvel, compra imóvel, vende imóvel, volta com o dia. Cada vez que fica fazendo esse movimento, ela está pagando taxa, está pagando corretagem, está pagando imposto, e isso faz com que o patrimônio dela cresça muito menos ao longo do tempo. Então, quanto mais bagunçado for o mercado, mais atrai as pessoas para que elas tenham mesmo esse receio e que force elas, entre aspas, a fazer movimentos desnecessários. Então, isso é um ponto importante a ser ajustado. Então, esse método nasceu com base para resolver esse problema, para que a gente aprenda uma metodologia consistente que não fique girando dinheiro desnecessariamente. Então, o método ele tem um pilar, assim, né? Eu classifico ele como um triângulo, né? Que ele tem uma base bem sólida ali, bem importante, que é a mentalidade, é o comportamento, as finanças comportamentais. É a base de tudo, porque muitas vezes a gente sabe o que precisa fazer, o que tem que ser feito, mas a gente acaba não conseguindo fazer. A gente não consegue colocar em prática. Então, esse método ele foi construído para mim, porque eu tinha esse desafio de simplificar as coisas. Eu ouvia no mercado financeiro aquele tanto de termo em inglês, né? As pessoas gostam muito de falar termos em outra língua e tal, por mais que eu tenha, né, entenda inglês e tudo, mas eu acho desnecessário a pessoa ficar explicando aquilo daquela maneira. Então, a gente tem diversos termos econômicos que não são familiares, e muitas pessoas acham literalmente muito chato mesmo esse assunto. Né? Mas ele é importante a gente entender o princípio dele. Né? O princípio dele é que a gente entenda como ter o comportamento certo com o dinheiro e passar isso para as crianças. Então, ou seja, as crianças vão aprender com o nosso conhecimento. Então, se nós
aprendermos melhor a gerenciar o nosso próprio dinheiro, por exemplo, né? Porque a melhor maneira que as crianças, ou a maneira que elas aprendem mais facilmente, é pelo exemplo. Como que o adulto está fazendo com o dinheiro dele? Ele guarda o dinheiro ou ele é escasso? Porque tem gente também que vive em função de guardar dinheiro, que morre de medo de gastar dinheiro, que vive muito abaixo do que poderia viver, e outras pessoas exageram, gastam demais, torram tudo, vive sempre ali pagando dívida, se enrolando, e nome sujo, confusão, e nunca gera patrimônio, nunca cresce renda, nunca tem tranquilidade financeira, dorme tenso, preocupado, não sabe como é que vai ser o dia de amanhã, né? E o dinheiro influencia muito, né? Muitas pessoas perdem o sono por conta de dinheiro, dormem mal por conta de dinheiro, por tensão, por preocupação, por excesso de gasto, por dificuldade mesmo ali de administrar o dia a dia. Então, esse método cresceu primeiro resolvendo essa questão do comportamento, que é essa parte de mentalidade, como que a gente pensa, que a gente organiza as finanças, né? Como que a gente lida com elas. O segundo pilar, ele é a educação financeira, que é a educação financeira em si, na verdade, é a gestão do dinheiro, é como que a gente divide o dinheiro, e para isso eu criei uma estrutura de dividir o dinheiro por objetivo. E quando você coloca o dinheiro em cada objetivo, na hora que você recebe o dinheiro, você já tem o dinheiro destinado para cada coisa, você tem ali um orçamento, um limite para você se administrar de acordo com aquilo ali, tudo fica mais fácil, tudo fica mais simples, né? Essa organização feita no início faz com que tudo fique mais leve e mais fluido ali ao longo do tempo, porque você não sofre mais quando você está gastando dinheiro, ao mesmo tempo você pode usufruir o dinheiro e guarda uma parte dele, porque você separa ele para poder investir um percentual ali. Então tudo isso é bem organizado, fica mais tranquilo. E por último, o pilar superior é a parte dos investimentos, né? E a cereja do bolo do investimento não é só guardar aquele dinheiro que sobrou no final do mês. Não, isso é importante também. A gente ter ele sempre, qualquer carteira de investimentos, a gente tem que ter um valor ali para o dia a dia, um valor de liquidez diário, um valor para alguma necessidade, para qualquer ponto específico que seja necessário. Mas a gente precisa também de colocar o dinheiro para trabalhar para a gente, porque isso sim é que vai dar tranquilidade financeira para a gente, mesmo começando com valores pequenos, com valores menores, porque o tempo vai trabalhar ao nosso favor. E a gente falando aqui de crianças, aí pronto, a gente tem o tempo todo pela frente, né? Então a ideia é que a gente use esse dinheiro para poder trabalhar para a gente. Tranquilo até aqui, gente? Eu queria passar para um ponto. A gente já está caminhando aqui mais para o final e eu queria saber se tem alguma dúvida até aqui. E o ponto que eu queria falar com vocês aqui com relação à criança, eu quero passar para vocês responder essa pergunta que chegou na minha caixinha que eu achei bem interessante, de uma simulação de investimentos ao longo do tempo. Vocês sabem, né? Não sei se todo mundo sabe, mas o Brasil é o país onde tem as maiores taxas de juros do mundo já há muito tempo, né? Ou seja, no Brasil é um dos melhores países do mundo para você fazer investimentos, para você colocar o dinheiro para trabalhar por você. Se a gente olhar historicamente, o nosso índice, né, aí falando de mercado de ações, por exemplo, da Bolsa de Valores, ele subiu, né, ele se valorizou ao longo, desde a criação da Bolsa Brasileira em 1965, mais do que a Bolsa Americana em dólar. Então, esse é um conceito assim, bem contrassenso, né? As pessoas ficam sempre falando que tem que dolarizar patrimônio de qualquer jeito. Então, assim, qualquer estratégia de investimento ela tem que ser avaliada de uma maneira bem profunda e a gente analisar os ciclos de mercado. Mas esse não é o objetivo da nossa live, que eu não vou aprofundar nesse tema. Mas o que eu queria passar para vocês é que a nossa taxa de juros é muito alta. E quando a gente trabalha, né, que a gente mora em um país que tem uma taxa de juros muito alta, obviamente, pelos motivos que tem que ter mesmo essa taxa alta, ela sempre vai ser mais alta do que a maioria dos países pela natureza do brasileiro de modo geral. Enquanto isso não mudar, a nossa cultura vai continuar dessa maneira. É um país que tem uma inflação um pouco mais alta do que muitos países, é um país onde o governo, historicamente, não estou falando só desse governo, mas de outros que já passaram também, sempre gastaram muito mal, gastam demais e faz com que tenha que aumentar impostos, isso pressiona a economia, enfim. Esse é um ponto. Mas partindo disso, a gente tem, né, desde o Plano Real, começou em 94, um histórico de juros muito alto e fez com que seja necessário poder colocar ali o dinheiro para poder realmente ter a necessidade de estar com ele investido, porque senão a gente está perdendo muito o poder de compra ao longo do tempo. Muitas pessoas se iludem com alguns investimentos que existem no mercado
e não percebem que eles estão perdendo esse poder de compra ao longo do tempo. Né? Então, uma pessoa, por exemplo, vamos falar aqui de um investimento que muita gente já aboliu, né, que é a caderneta de poupança, ela normalmente ela não repõe nem a inflação ali de alguns períodos que acontecem na economia. Então, existem investimentos que não conseguem nem manter o poder de compra da pessoa. Mas vamos falar para bom investimento, bons investimentos, seleção de uma carteira bem estruturada, bem montada para um objetivo específico. A pergunta dele é a seguinte: se a filha dele, né, eu até anotei ela aqui, que tem 6 meses hoje, quanto que ele precisaria investir 6 meses para ela ter R$1 milhão, né? E com quantos anos ela teria esse R$1 milhão? Então eu fiz aqui, antes de fazer a live, várias simulações para ter essa noção, né? Porque aí entra aquela questão que eu falei no início: poxa, R$1 milhão hoje é uma coisa, R$1 milhão daqui a 15, 20 anos vai ser outra coisa, mas é R$1 milhão, né? Ou seja, é um dinheiro que poucas pessoas no país conseguiram acumular, né? Mesmo em reais, não representando tanto, né? Porque é classificado vamos dizer assim, o título do milionário, vamos dizer assim. Primeiramente, normalmente é avaliado em dólar, então 1 milhão seria 5 bilhões de reais para ser considerado milionário, e é fora o imóvel, né? O imóvel próprio, né? A casa, isso não é considerado como patrimônio para efeito de um título de milionário, como se isso valesse alguma coisa, né? Não quer dizer nada. Mas, enfim, é só uma simulação, uma brincadeira, né? Quanto tempo seria para a pessoa ter R$1 milhão? E essa filha dele está em 6 meses hoje, né? E uma simulação que eu fiz, que eu falei que era realista para muitas famílias, não para todas, mas para a família que consiga colocar em uma carteira de investimentos bem estruturada R$1.000 por mês, é possível que essa filha dessa pessoa que me fez essa pergunta aqui tenha R$1 milhão quando ela completar 18 anos de idade. Né? É meio estranho, né? Você pensar, poxa, imagina só, uma criança de 6 meses de idade, os pais conseguem colocar, né, imaginando esse cenário hipotético aqui, R$1.000 por mês, bem investidos, né, em taxas médias que o Brasil praticou aí nos últimos, desde o Plano Real começou, a gente conseguiria, né, que essa criança saísse de 6 meses de vida até os 18 anos dela, com R$1.000 por mês de aporte, chegar a ter R$1 milhão com 18 anos de idade. Né? Então, ou seja, é um número que muitas pessoas não conseguem pensar que isso é possível. E aí as pessoas acham por quê? O efeito dos juros compostos, ele no início é muito pequeno, a gente não consegue ver. Só que ele tem como o fator principal, né, que a fórmula matemática mostra, o exponencial é o tempo, ele se multiplica mais aceleradamente na hora que o tempo vai passando. Então, eu fiz uma simulação de brincadeira continuando esse exercício, né? Eu me imaginei viver nessa situação se eu tivesse acontecido isso comigo, por exemplo, né? Vou imaginar que eu tivesse tido um pai que colocasse esse investimento para mim desde 6 meses de idade, ou uma mãe, enfim. E ali eu tivesse chegado aos 18 anos, eu tivesse R$1 milhão. E vão imaginar que ali eles continuaram ainda aportando, eu tivesse estudado, me formado, e eles continuaram ali, por exemplo, contribuindo com esses R$1.000 por mês até 24 anos, por exemplo, 25 anos, vamos imaginar assim. E ali, a partir dos 25, eu continuasse contribuindo com os R$1.000 por mês. Então, eu estou pegando um horizonte gigante só para a gente poder fazer um exercício meio maluco aqui de imaginação, tá? Uma situação totalmente hipotética aqui. Então, alguém começou a investir para mim desde 6 meses de idade e investiu esses 1.000 por mês até eu completar 25 anos. Então, quando eu tivesse completado 25 anos, vamos imaginar que naquele momento eu tivesse condições de continuar colocando R$1.000 por mês ali para frente. E hoje eu, com 44 anos de idade, se eu tivesse continuado a colocar esses R$1.000 desde os 25 anos de idade, né, mais 19 anos aí de lá para cá, alguém consegue ter um chute de qual seria o patrimônio que eu teria acumulado ao longo da minha vida se todos os meses, desde 6 meses de idade, tivesse colocado R$1.000 para poder render na taxa média que a gente tem no Brasil aí nos últimos, desde o Plano Real, né, que é onde a gente tem um parâmetro maior de número, né, que a gente consegue ter um número mais... Alguém chutaria o patrimônio? Alguém tem uma ideia assim, para a gente poder falar aqui? Gente, essa conta é o seguinte: esses R$1.000 capitalizado desde 6 meses de idade até agora,
aos 44 anos, representaria um patrimônio aproximado de 43 milhões de reais. Então, se os meus pais tivessem colocado R$ 1.000 na minha conta até os 25 anos, e eu tivesse continuado colocando dos meus 25 anos até hoje, eu teria aproximadamente 43 milhões de reais investido. E isso geraria uma renda aproximada de pelo menos cerca de quase R$ 500 mil mensais de renda líquida, né, de renda limpa. Se eu gastasse, por exemplo, metade desse valor, ele continuaria crescendo numa velocidade cada vez maior a minha renda mensal. Então, assim, são números meio viajados aqui, né, são criados, são situações hipotéticas, mas são números que a gente não consegue raciocinar. O nosso cérebro não é preparado para poder entender uma magnitude de multiplicação de capital nessa linha. Né? É impossível, a gente não consegue absorver. Né? Então, a idade final que eu simulei, Maria, é 44 anos. Então, eu peguei, por exemplo, esse exemplo exagerado, só para a gente ter uma pequena noção, que é o poder do tempo. É inimaginável isso. Aí você entende, gente, quando a gente fala, por exemplo, de quem deveria ser realmente o homem mais rico do mundo hoje, é o Warren Buffett. E ele só não é o homem mais rico do mundo hoje porque ele já doou muito da fortuna dele em vida. Né? Ele está hoje com seus 95 anos de idade, é o maior investidor que já existiu na história, e esse investidor, né, americano, Warren Buffett, ele hoje está ali ainda entre os 5 homens mais ricos do mundo, mesmo tendo doado grande parte da fortuna dele. Mas o interessante é que ele acumulou a maior parte do patrimônio dele depois dos 60 anos de idade, porque é o efeito do tempo que eu estou explicando para vocês. Né? Ou seja, foram ali 40 anos investindo. Então, assim, tudo isso é um pouco exagerado, mas o que eu quero plantar para vocês, assim, uma sementinha para que vocês comecem a pensar na possibilidade de colocar uma conta para os seus filhos, que vocês comecem a investir, né, um dinheiro pequeno para que eles comecem a ter esse tipo de contato, para que eles possam ter ali uma ideia de entender qual o princípio por trás do investimento, para que eles consigam sempre viver a vida deles com um pouquinho menos do que eles ganham, para que eles possam nunca ter problema financeiro na vida. Porque uma pessoa que começa desde novo, desde o primeiro trabalho, a guardar uma parte do que ganha, independentemente de qual for o salário dessa pessoa, qual for a renda dela, ela nunca vai ter problema financeiro. Porque, obviamente, ela limitou a vida dela ao que ela ganha e guarda uma parte daquele dinheiro vai trabalhar por ela. Então, essa pessoa nunca vai quebrar, nunca vai ter nome sujo, nunca vai ter nenhum tipo de problema. Obviamente, além disso, para poder realmente usufruir, né, de uma tranquilidade real grande, ela vai precisar ter uma renda crescente, né? Aí ela vai estudar, ela vai se aprimorar, se preparar, buscar um emprego melhor, enfim, aí isso é uma outra história. Mas eu queria passar essa noção, né? Plantar essa sementinha de que ensinar as crianças a investir desde novo, né? A gente está plantando princípios para eles que vão mudar a vida financeira deles aqui. Eu estou vendo uma pergunta aqui, como faço para aprender mais sobre o seu método? Ótima pergunta, né? Então, assim, essa pergunta é o seguinte, eu estou preparando, tá? Já estou aqui, já está com uma lista de espera em aberto, que eu vou fazer 2 aulas, tá, gente? Para quem tiver interesse, a gente está programando agora para o início do mês que vem, então se você quiser participar, você pode comentar aqui depois, tá? Pode me chamar no direct, que para poder participar, para receber, vai ser uma aula fechada, um grupo pequeno, de uma imersão bem profunda, que eu vou explicar toda a estratégia do método, a parte da organização financeira, das finanças para as crianças, o que os pais precisam aprender para poder repassar isso para as crianças, né, para que elas aprendam já desde nova, para que elas não passem por certos apertos financeiros que muitos pais já passaram, que talvez estejam passando hoje, né? Tem gente aqui que talvez esteja passando por algum aperto financeiro hoje, está nessa organização, ou quer aprender efetivamente a colocar o dinheiro para trabalhar por ela. Não perca essa oportunidade, tá? Vai ser um grupo bem pequeno, para poucas pessoas, é uma aula fechada, tá? Específica sobre esse tema, para que você aprenda com profundidade, para você entenda e consiga mudar a vida financeira da sua família. Porque aquilo que eu falei no início, gente, o dinheiro ele não é a coisa mais importante que existe, mas ele influencia quase tudo que é realmente importante. Né? Como é que você vai poder dormir bem endividado? Né? É desafiador. Como é que você vai ter tranquilidade financeira passando limitação? Porque o dinheiro te permite escolhas.
Ele permite que você possa fazer uma seleção, você possa escolher o que você quer viver. Se você não tem dinheiro, suas escolhas ficam limitadas, né? Você não pode querer, eu quero viajar para os Estados Unidos. Ok, mas se eu não tenho dinheiro, como é que eu vou para os Estados Unidos? Eu vou poder viajar no máximo aqui, né, pertinho aqui, na cidade vizinha e tal, porque o dinheiro limita o meu alcance. A falta do dinheiro vai limitar meu alcance. Então, quando você entende mecanismos de mudança né, de finanças comportamentais, o comportamento, a mentalidade financeira, você aprende a organizar suas finanças e você aprende a investir de um jeito certo, você separar uma parte do dinheiro para colocar para trabalhar para você, aí as coisas começam a mudar. Né? Pelo menos esse sentimento de tranquilidade. Quanto tempo leva para ter resultado? O resultado é imediato. O resultado é na hora. Porque na mesma hora que você começa a organizar a sua vida financeira, você já começa a sentir aquela leveza de você poder estar com o seu dinheiro organizado, tranquilo, equilibrado, e você já começa a sair desse ciclo que muitas pessoas acabam entrando, que a gente chama de corrida dos ratos, vamos dizer assim, né? Que é aquele autor antigo lá do livro Pai Rico, Pai Pobre, foi um dos primeiros livros que eu li sobre finanças lá há 20 e tantos anos atrás. E ele tem alguns princípios que são válidos até hoje, são sensacionais. É um livro básico, mas ele ajuda muitas pessoas, que é justamente sobre isso. Que a maioria das pessoas entra nessa vida de ganha, gasta, a vida financeira da pessoa melhora um pouco, ela aumenta o custo de vida mais do que aquilo ali. Está sempre ali correndo. Então, aumentou um pouquinho o salário, aumenta o custo de vida e está sempre no aperto. Tem gente que está 30 anos vivendo no sufoco financeiro e vai continuar assim o resto da vida. Né? Por que não quebrar esse ciclo? Por que não pensar em mudar? Tá? Então fica aqui o convite, quem tiver assistido aqui hoje, me chama no direct depois, que eu peço para o meu time mandar para vocês o link de inscrição dessa aula, lá fala direitinho como é que vai funcionar e tudo, e eu acho que vai ser bem interessante, tá? Vai ter essa fila de espera aí para a gente poder fazer essa live, um grupo pequeno, fechado, e eu acho que vai valer muito a pena para você ter uma ideia de uma visão diferente de como lidar com as finanças e tudo. Tá certo, gente? Mais alguma dúvida, pessoal? Tranquilo. Queria agradecer muito, tá, a presença de todos. Realmente o objetivo hoje era comentar um pouco das crianças, né, de como a gente passar alguns princípios para elas, para que eles tenham essas noções de investimento básicas, a gente comece a trabalhar isso, que a gente abra uma continha de investimento para elas, coloca ali valores, R$ 50 por mês, R$ 20 ali por semana, enfim, passe para eles, que eles lidem um pouco com o dinheiro, que eles aprendam a ter essa noção, que eles mesmos participem desse processo aos pouquinhos. Isso vai fazer toda a diferença na vida financeira deles ao longo da vida, ao longo do tempo ali, né? Com certeza eles vão ter um crescimento, uma tranquilidade muito maior. Porque eu falo assim, eu como adulto, né, posso ver que a minha vida como um todo seria muito melhor se eu não tivesse limitação financeira. Então aquela brincadeira que eu fiz com vocês de ter colocado aqueles R$ 1.000 por mês desde muito novo até hoje, né, eu fico imaginando hoje essa possibilidade de uma renda passiva, né, uma renda extra, fora dos investimentos ali, de tudo, para poder, de quase R$ 500 mil por mês, né, gente? É uma vida que é difícil até de imaginar como poderia ser uma vida com R$ 500 mil por mês de um dinheiro que não é do seu trabalho. Né, um dinheiro extra, né? Você pode continuar trabalhando se quiser, porque aí você pode escolher o trabalho que você quer, você pode trabalhar por propósito, né? Você pode ficar um tempo viajando, enfim, aí cada um vai ter os seus objetivos, seus sonhos ali. Tá? Tem uma pergunta aqui, tenho 12 anos e quero participar da aula. Pode me chamar no direct aqui, tá? Essa aula vai ser geral, acho que vai contribuir também, você vai aprender princípios aí, desde novo, aí, como que funciona. Né, acho que vai ser interessante também, mas chama seus pais também para participar também, que eu acho que é importante que eles também entendam aí um pouco mais sobre finanças, né, entendam aí um pouco mais sobre investimentos. Acho que com certeza a aula vai ser válida para todo mundo que participar, sim, e para as crianças também, claro, né, até quero muito que meus filhos vejam, né, pelo menos alguma parte da aula ali, porque eles também estão o tempo todo aprendendo ali, tá certo, gente? Mais alguma dúvida? Gente, quero agradecer então, muito obrigado por todos que passaram aqui e chame a gente aqui no direct depois, quem quiser participar, e vou fazer mais conteúdos desse tipo, e se vocês quiserem também dar sugestão de novos temas para a gente poder aprofundar aí nas próximas semanas, eu estou aqui à disposição, tá certo? Muito obrigado a todos, boa noite aí, grande abraço, até mais.